Saudações a todos. O título do meu projeto é Análise Morfológica dos Sedimentos Arenosos da Região Metropolitana de Manaus. Meu nome é Bruno Silva de Souza, eu sou bolsista FAPEAM. Eu fui orientado pelo professor Dr. Helder Manuel da Costa Santos e tive uma colaboração muito expressiva no decorrer do projeto do professor Dr. Anderson Almeida da Piedade. Mas afinal, qual é o objetivo do projeto? Quando olhamos para esses quatro ambientes de formação de areias, a praia, o rio, fluxo de detritos e o deserto, podemos imaginar que por terem características diferentes de intemperismo, erosão e retrabalhamento, os grãos têm uma morfologia e até mesmo composição diferentes. A distinção dessas características dos grãos representa um importante conhecimento para o estudo tanto geológico ou de maneira mais aplicada na construção civil. Atualmente, a maior parte dessa distinção é feita de maneira subjetiva, e creio que não seja a maneira mais precisa ou até correta de lidar com isso. Com relação à metodologia, foram coletadas duas amostras, uma do estaleiro de Manaus, com procedência do Rio Amazonas, identificada na imagem por A, e outra localizada na M010, km 42, de jazida e decomposição de arenito, em B. As areias passaram por um processo de secagem, quarteamento e peneiramento, a fim de efetuar análise granulométrica, e simultaneamente ocorreu uma descrição das características macroscópicas, da maneira convencional. Na análise granulométrica foram utilizadas as fórmulas e parâmetros de Folk e Ward, 1957, mostrados na tabela. Também se teve interesse em metodologias mais atuais com a utilização de softwares matemáticos na coleta de informações sobre o grão. Ao inserir a fotografia na rotina, o software trabalha a imagem, torna binária, depois identifica a borda e o centro aproximado, e com isso ele retorna a informação dos eixos maior, intermediário e menor, mas só referente à seção do grão contida na fotografia, e não tem nenhum tipo de conotação tridimensional. Com a análise granulométrica, gerou-se a tabela de dados e com ela foi possível construir gráficos e substituir os valores nas fórmulas estatísticas de Folk e Ward. A amostra do estaleiro possui granulometria média-areia-média com assimetria moderadamente positiva, enquanto a amostra da M010 possui granulometria média-areia-grossa com assimetria fortemente positiva. Ambas possuem os valores curtosos e dentro do intervalo de moderadamente leptocústicos. As classificações estatísticas de fato representam o que vemos nos gráficos, tanto na curva granulométrica quanto na curva acumulada. Já com a rotina computacional, como dito anteriormente, o software retorna a imagem trabalhada com as bordas identificadas e o valor dos eixos, que mais uma vez não possuem conotação tridimensional. Acontece que é impossível definir a esfericidade, que é uma característica tridimensional, a partir de um corte de seção, que é uma característica bidimensional. Ou seja, um dos eixos retornados pelo grão são convenção, que no caso é o intermediário da rotina, mas dois são reais. Considerando que o grão está sobre uma superfície plana e que não sofre ação de forças externas, podemos dizer que o eixo menor é o perpendicular à seção analisada, por uma tendência da natureza de buscar sempre estar no menor potencial gravitacional possível. Assim, conhecemos o eixo maior e intermediário reais calculados, que são o maior e menor retornados pela rotina, respectivamente. Ou seja, dessa forma, segundo a classificação de Zing, quando a razão eixo intermediário, eixo maior for superior a 2/3, temos grãos equidimensionais ou tabulares. Do contrário, temos grãos prolados ou laminares. Só isso, só essa divisão, não torna a análise totalmente conclusiva, mas muito menos subjetiva do que antes dessa análise ser realizada. A tendência da ciência é sempre se modernizar e se renovar com o passar do tempo, e com a geologia não poderia ser diferente. O uso dessas ferramentas, como demonstrado nesse trabalho, promove uma precisão que seria impossível obter por métodos convencionais, mas é importante que sejam usados corretamente e com as interpretações condizentes dos dados obtidos. E por fim, queria reforçar o meu agradecimento ao meu orientador, o professor Helder, ao colaborador do projeto, o professor Anderson, e a todas as pessoas que tornaram possível a execução desse projeto e a evolução da pesquisa dele ao longo do tempo.